Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao tutorial de Notion 2024. Eu me chamo João Torres, sou o cara do Notion, trabalho vendendo templates de Notion, ensinando as pessoas a utilizarem a ferramenta. E hoje eu tô aqui para fazer um tutorial gratuito para você, super completo, te ensinando todas as ferramentas do Notion, do começo ao fim. Então a proposta desse vídeo é pegar aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o Notion e apresentar para elas a ferramenta do começo ao fim. Se você é um usuário iniciante, você vai tirar muito proveito desse vídeo. Se você é um usuário intermediário ou avançado, muito provavelmente você vai tirar benefícios também, porque eu vou falar aqui sobre os mais diversos assuntos, de databases até os blocos básicos, planos e pagamento, enfim, vou tentar fazer o vídeo mais completo possível para tirar todas as dúvidas de vocês de uma vez só. Na parte de baixo do vídeo você vai encontrar a divisão de capítulos, então você vai poder navegar rapidamente encontrando os tópicos que você tem interesse em saber sobre. E na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links importantes também com relação aos downloads do Notion, a outras ferramentas, plugins, templates, etc. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui essa Masterclass 2024 de Notion. Então, vamos lá. O primeiro site que você precisa acessar é o site notion.so. Nesse site você vai encontrar várias informações relacionadas ao Notion. A primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui na parte lateral esquerda em baixar. E aí você vai encontrar aqui várias opções. A primeira opção é iOS e Android, né, para o iPhone e para os celulares que rodam Android. E você vai poder baixar ele no seu telefone e também no seu iPad, enfim, no dispositivo móvel que você tiver, certo? Tem para todos os dispositivos, você pode ou baixar por aqui ou procurar na loja do seu telefone. Com relação a Mac e Windows, existem versões também de aplicativo, que é a que a gente vai estar utilizando nesse vídeo. Você pode clicar aqui para baixar de macOS e aqui para baixar de Windows. Não existe diferença entre as versões baixadas do Notion e a versão de aplicativo. Na verdade, são a mesma versão, só que em portes diferentes. Então, se você gostar de utilizar no navegador, né, no web, no Safari, no Chrome, etc., fique à vontade também. Esse é o Notion Calendar, é um outro aplicativo dentro do universo do Notion que saiu tem menos de uma semana. Esse aplicativo, ele conecta com o Notion e com o Google Calendar. Bom, o Notion Calendar está disponível para browser, ou seja, para o seu navegador, para macOS, Windows e iOS. Na data de gravação desse vídeo ainda não tem versão para Android, mas você pode utilizar no seu navegador, então você não deve ter muitos problemas. Além disso, o Notion tem um Web Clipper, que é basicamente uma ferramenta para você salvar qualquer página que tem na web direto para o Notion. E aí você pode instalar aqui no Chrome, no Safari e no Firefox. Ele é uma extensãozinha legal para quem gosta de salvar artigos, enfim, outros sites. Uma pessoa que navega muito na internet e quer se organizar na questão de links e, enfim, textos da internet, né? Na parte de recursos, o Notion tem aqui um guia e tutorial, certo? Então, se você tiver dificuldade com alguma ferramenta específica do Notion, é interessante que você olhe aqui, porque eles gravam vídeos bem detalhados e tem, assim, todos os assuntos diferentes aqui. E agora, com a tradução em português, fica bem mais fácil de você consumir todo esse material. Então eu estou aqui com o aplicativo do Notion instalado no meu computador, né? Eu estou no Mac e eu vou fazer um breve tutorial ensinando algumas ferramentas básicas para vocês. Então quando você for criar a sua conta, você vai ver que está aqui em inglês e você tem essas três opções, para sua equipe, para uso pessoal e para a escola. Dependendo do que você selecionar aqui, o Notion vai te indicar um plano de pagamento e vai te indicar também alguns templates padrão. Para evitar problemas, evitar iniciar testes pagos, né, do Notion, eu vou clicar aqui em para uso pessoal, certo? Selecionar aqui a opção do meio e clicar em continuar. E aí ele vai preparar o nosso primeiro ambiente de trabalho, né? O nosso primeiro workspace. O Notion ele é um aplicativo gratuito, certo? Mas ele tem algumas opções pagas que a gente vai abordar também, explicando em detalhes para que elas servem. Então, no começo, ele vai te dar alguns templates, certo? Aqui na lateral esquerda, algumas páginas. E você tem a opção de limpar, se você não quiser esses templates gratuitos, ou de simplesmente confirmar clicando em OK. Eu vou manter eles aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Então, a interface do Notion é essa. Ela é extremamente minimalista, não existem anúncios, não existem interrupções. Então, é um aplicativo ideal para quem gosta de design, para quem gosta de customização e para quem gosta de trabalhar de forma focada. Bom, estando aqui nesse menuzinho na lateral esquerda, eu vou clicar em Settings and Members e vou vir aqui na parte de Language and Region, aqui na parte esquerda. E eu vou trocar, né, a minha língua, que está por padrão aqui em inglês, né, e vou substituir para português. Cadê? Português do Brasil. Pronto. Então, os templates padrão do Notion, eles continuaram aqui em inglês, mas a lateral esquerda inteira, né, e os nossos comandos agora aparecem em português. E eu vou fazer o tutorial em português, porque eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Bom, começando pelo menu esquerdo, você vai ver várias opções.
A primeira delas é aqui, essa barra espessa que tem aqui em cima, que é onde você pode escolher vários ambientes de trabalho diferentes. Então aqui vai aparecer o seu e-mail, né, o e-mail que está associado à sua conta, e dentro do seu e-mail, da sua conta, você tem acesso a vários ambientes de trabalho diferentes. Esses ambientes de trabalho podem ser seus, né, próprios seus, que você criou, ou ambientes de trabalho pelos quais você foi convidado ou de onde você é um membro. Os ambientes de trabalho eles servem para você dividir grandes áreas. Então, por exemplo, você tem uma empresa, você cria um ambiente de trabalho para essa empresa. Você tem você quer organizar a sua vida pessoal, você tem um ambiente de trabalho para a sua vida pessoal. Ou você tem 2, 3 grandes projetos que você quer resolver, você cria um ambiente de trabalho para cada um deles. Um outro detalhe sobre os ambientes de trabalho é que quando você paga o Notion, quando você entra em algum dos planos pagos, ele faz o upgrade dessa área de trabalho aqui, certo? Então não vale para a sua conta como um todo, mas para cada ambiente de trabalho desses que você está vendo aqui. E aí você pode trocar rapidamente de um para o outro clicando Ctrl Shift 9, certo? E aí você vai trocando rapidamente de um para o outro, caso você tenha esse fluxo de trabalho aí. Na parte de baixo a gente tem aqui a barra de pesquisa, né? Cujo atalho é Command K ou Ctrl K. Você clica nele e aí ele vai pesquisar dentro desse ambiente de trabalho todas as páginas e informações que tem aqui dentro, né? Então, se você jogar alguma palavra aqui, por exemplo, você vai encontrar não só pelo título, mas pelo conteúdo da página. Eu joguei aqui a palavra app e aí ele mostra para mim que a palavra app ela aparece aqui neste bloco especificamente. Então é uma pesquisa muito bacana e muito precisa para quem gosta de escrever bastante. Na lateral esquerda ainda nós temos aqui a parte de atualizações. Então os alarmes que você configurar, avisos, verificações que você criar vão aparecer todas aqui na sua caixa de entrada. Em configurações e membros você vai encontrar, além da tradução que eu já mostrei para vocês, várias outras configurações menores. Então, você pode trocar aqui, iniciar a semana na segunda-feira, trocar aqui o nome do seu ambiente de trabalho, o ícone, conectar um domínio próprio, trazer, né, algumas conexões, então Google Drive, Slack, enfim, outras. E você pode importar conteúdo para o Notion também. A importação, inclusive, ela é bem legal se você está migrando de um outro aplicativo para o Notion. Então aqui você consegue puxar um CSV, que seriam os formatos do Excel, Google Sheets e tal, você baixa em CSV e sobe aqui no Notion. Texto, Markdown, HTML, Word, Trello, Evernote, e aí tem um formato de importação universal também. E aí você pode clicar e subir o conteúdo que você tem em outras plataformas direto para o Notion. Outra coisa que você pode fazer é aqui em Minhas Configurações, você pode trocar a aparência do modo claro para o modo escuro, por exemplo. E existe um atalho para isso que é Command Shift L ou Ctrl Shift L. E aí você consegue trocar rapidamente de um para o outro. Vou fazer o tutorial no modo claro. Bom, abaixo do botão de configurações e membros existe aqui o botão Nova Página. Quando você clica nesse botão, ele vai criar uma página em branco aqui no nível superior do seu ambiente de trabalho. Essa aqui é uma página em branco do Notion, você pode ver que ela é bem minimalista e ela tem algumas opções aqui. Continuando aqui na parte esquerda, a gente já vai falar sobre as páginas, você pode clicar e abrir cada página para ver, né, os conteúdos delas. Então você pode perceber que cada página contém também subpáginas, né? Então nessa página de exemplo aqui, né, nessa home pessoal, você consegue encontrar páginas que estão dentro delas aqui. Agora na lateral esquerda tem também o botão do calendário, que cria para nós uma nova opção de utilizar o Notion. Os espaços de equipe, que são, digamos, divisões do seu ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho são essas caixinhas que eu mostrei para vocês aqui, né? Que é, por exemplo, de uma grande empresa, e aí você consegue criar os espaços de equipe para dividir essa grande empresa em acessos menores. Ou seja, você tem, por exemplo, minha empresa como ambiente de trabalho, né? Como workspace. E aí você tem um espaço de equipe, por exemplo, RH, financeiro, tarefas, design, gestão, etc. E aí você consegue colocar um ícone, um nome e adicionar pessoas aqui dentro desses espaços de trabalho. Além disso, você pode utilizar aqui alguns modelos que o Notion disponibiliza. Clicando aqui na lateral esquerda em modelos, então, você vai conseguir encontrar modelos no formato de trabalho, estudos, indivíduos, projetos, wiki, documentos e assim por diante. Esses modelos que vão aparecer aqui, eles são os modelos padrão do Notion, né? Modelos que a equipe do Notion construiu. Se você quiser utilizar algum dos modelos do cara do Notion, um dos modelos que eu criei, ou de outros criadores, você pode clicar aqui em mais modelos. Uma vez que você clicar nesse link, você vai ser redirecionado para essa página aqui, onde você vai encontrar os mais diversos modelos, feitos não só pelo pessoal do Notion, mas também por
criadores independentes, né? Inclusive, se você jogar aqui o cara do Notion, você vai encontrar o meu perfil e aí você pode utilizar alguns dos modelos que eu construí. Existem muitos modelos gratuitos aqui, então você pode aproveitar e duplicar para já poder utilizar. Para obter um modelo é muito simples, você só clica nele aqui e clica em obter modelo. E aí ele vai duplicar esse modelo aqui para a sua área de trabalho. Aqui é a ferramenta de importação, como eu mostrei para vocês. Então você pode subir aqui CSV, Word, Evernote, trazer rapidamente para o Notion. E tem a lixeira também, que é quando você exclui uma das páginas. Ela vem para cá e fica um tempo aqui na lixeira antes de ser automaticamente excluída. Bom, agora falando um pouco sobre o menu lateral direito. Existem algumas opções aqui que vale a pena a gente explicar. A primeira delas é o compartilhamento. Todas as páginas do Notion são compartilháveis, ou seja, elas viram links que você pode distribuir na internet. Clicando em compartilhar, então, aparecem duas opções, né? Primeiro é o compartilhar no formato de colocar o e-mail da pessoa, ou o grupo, né, de pessoas que você quer compartilhar, o que vai liberar acesso a essa página apenas por convite, ou você pode publicar essa página na web. Clicando aqui em publicar, então, começam a aparecer algumas opções. Então, ele criou aqui um site, né, com essa nossa página, e aí você pode fazer algumas configurações aqui. Então, todo mundo que for acessar esse link tem algumas permissões, né, alguns acessos. O primeiro deles é o vencimento do link, que é exclusivo do plano Plus, como está indicado aqui. O primeiro deles é o vencimento do link, que é exclusivo do plano Plus, como está indicado aqui. O outro é ativar a edição. Então, qualquer usuário conectado ao Notion vai poder editar essa página. E os comentários também, né? Existe uma função de comentários onde as pessoas podem interagir, marcar umas às outras e tudo mais. O botão duplicar como modelo é o que permite a gente não só distribuir templates gratuitos, como vender eles também. Você pode clicar aqui em duplicar como modelo para que essa página se torne duplicável. Então, você constrói ela, manda o link para outra pessoa e essa pessoa duplica essa página para o ambiente de trabalho dela. Assim, formam duas, né? Uma original, que é a sua, e outra que a pessoa duplicou. E existe também aqui a indexação nos mecanismos de busca, ou seja, essa página fica encontrável no Google, por exemplo. Então, ativando essas opções aqui, eu vou pegar o link e vou abrir numa guia anônima para mostrar para vocês como é que fica. Então, eu abri aqui aquela mesma página numa guia anônima, e aí você vai perceber que tem esses botões aqui na lateral, né? Clicando nesses três pontinhos, você consegue, sem necessariamente fazer login ainda, editar e comentar nessa página, né? Ou você pode clicar aqui no Build with Notion e aí você pode duplicar essa página como modelo de acordo com as permissões que a gente configurou lá atrás. Outra coisa bem legal que você pode fazer é olhar o histórico de edição da página. Então você clica aqui em atualizações e você vai ver todas as mudanças que foram feitas na página na ordem cronológica. Você pode acessar as métricas também, então ver quais pessoas visualizaram e editaram a página nos últimos dias. E você também pode favoritar a página. Favoritar uma página faz com que ela apareça aqui no menu esquerdo em uma outra categoria, tá vendo? Então vai ficar aqui como favoritos, né, e particular. Clicando aqui nos três pontinhos na lateral direita, você abre as opções de customização da página em si. Então aqui tem como você bloquear a base de dados, receber notificações de forma customizada, copiar o link, duplicar essa base de dados aqui com dados, sem dados, né? Abrir no modo lateral, desfazer, né, usando o Command ou Ctrl Z, olhar o histórico da página, ver as métricas e exportar essa página aqui também como outros arquivos, né? Então você pode tirar uma página que foi construída no Notion e exportar ela em PDF, HTML e tal. Isso aqui é muito útil quando você quer imprimir uma página ou mesmo mandar ela como documento no WhatsApp para algum cliente ou para alguma instituição, né? Você pode customizar aqui nesse menu de exportação. Isso vale para todas as páginas do Notion, todas elas são exportáveis. Entrando aqui numa página que não é uma base de dados, aparecem algumas outras opções, né? Especialmente essa aqui de trocar as fontes. Então você consegue trocar aqui usando esses três estilos, né? Padrão, serifado e mono. Você pode deixar o texto um pouco menorzinho e utilizar a largura completa da página, caso você queira. Então, com relação aos menus, é isso. Agora a gente vai criar uma página nova, clicando aqui embaixo, e eu vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades que o Notion tem. Então, uma vez que você clica para criar uma nova página, ele vai te dar essa interface bem bonita, bem minimalista.
você tem algumas opções passando o mouse aqui em cima desse primeiro campo, que é o campo de título. Você pode adicionar um ícone, você pode adicionar uma capa e também adicionar um comentário, né? Bom, eu vou escrever um título de exemplo aqui. Na hora de trocar o ícone, você pode escolher um dos vários emojis, alguns ícones padrão que o Notion disponibiliza, não só em preto, mas em várias outras cores também. Ou você pode subir um ícone personalizado. A capa você pode reposicionar clicando aqui no botão direito, né? Trocar aqui a orientação dela. Ou você pode subir uma capa baseada numa cor, né? Que tem algumas imagens padrão que o Notion disponibiliza. Você pode subir uma capa personalizada, colocar o link dela aqui, ou pesquisar diretamente no Unsplash. Os comentários das páginas aparecem aqui no topo superior. Então, uma vez que você ativou os comentários, você pode deixar uma mensagem aqui. E ele vai mostrar quanto tempo que o comentário foi escrito. Você pode reagir a esse comentário. E você pode também solucionar ele, ou seja, tirar ele daqui da visualização padrão, mas manter ele de alguma forma acessível, né? Bom, na parte de baixo você pode começar então com uma página vazia. Você pode pedir para a inteligência artificial do Notion criar algo para você, especialmente útil quando você está começando a escrever um texto, quer gerar algumas ideias e tal. Você pode também adicionar novas informações, importando essas informações, editando aqui os modelos ou construindo uma tabela. Eu vou começar aqui utilizando uma página vazia para mostrar para vocês os primeiros blocos do Notion. Então, uma vez que você seleciona aqui que é uma página vazia, você vai ver que ele vai criar uma linha em branco, né, indicando para você pressionar a barra de espaço para ativar a inteligência artificial, né? Então, pressionando a barra de espaço, ele vai mostrar para você várias opções aqui de inteligência artificial, ou apertar a barra para mostrar os comandos, né? Os comandos do Notion é onde o negócio brilha bastante. E é aí que você pode realmente construir as páginas da forma que você acha melhor. O primeiro dos blocos básicos é o bloco de texto, que você pode acessar clicando barra texto ou simplesmente começando a escrever. Então eu criei aqui um bloco de texto como exemplo e eu posso clicar nesses 6 pontinhos aqui para mover ele para cima ou para baixo ou para a lateral de uma das minhas páginas. Então eu posso dividir, por exemplo, essa linha em 2, ou em 3, ou em 4. Além disso, clicando nessas 6 bolinhas aqui, eu posso trocar a cor, né? Então do fundo dessa linha para amarelo, por exemplo, e selecionando o corpo do texto, eu posso trocar o interior para uma outra cor. Além disso, selecionando, né, o texto dentro do bloco, eu posso criar um link levando para algum lugar, posso deixar um comentário especificamente sobre essa parte do texto e usando aqui os atalhos Command B para deixar em negrito, Command I para deixar em itálico e Command U para deixar em sublinhado, eu posso fazer isso também ou clicando aqui em cima, né, nos botões. Existe a opção de fazer o taxado também, né, aquele texto com corte no meio, o texto no formato de código e também no formato de equação. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar aqui então o lembrete. Como é que eu faço para utilizar um lembrete? Basta digitar arroba ou dentro do próprio texto, eu seleciono e clico aqui nesse arroba, né? Esse arroba serve para que a gente possa mencionar. Ou seja, você pode mencionar a data de hoje, lembrar amanhã às 9 horas, por exemplo, né? Ele vai criar aqui esse alerta. E ele pode também mencionar uma outra página, né? Então, uma vez que a gente menciona uma página, ela aparece aqui quando você passa o mouse por cima e você clicando nela, você navega de uma página para outra, o que deixa o sistema bem fluido, bem rápido. Então, esse aqui é o bloco de texto. Tem muita coisa que dá para fazer nele, né? E ele, combinado com outros blocos, é o que faz realmente a mágica do Notion. Outro bloco básico que você pode utilizar é criar uma nova página, né? Então, uma vez que você cria uma página nova, você tem a opção de fazer aquela mesma customização. Então, eu criei aqui um exemplo de subpágina e você pode ver, né, que quando você passa o mouse aqui em cima, ele mostra, né, a capa, o ícone e tal. E aí ele fica aqui dentro da página que você criou. Na lateral esquerda também você pode clicar aqui na caixinha para ver, né, o exemplo de subpágina que nós criamos aqui embaixo. E aí, agora a gente tem várias opções de listas, né? Então, você pode selecionar primeiro lista de tarefas e começar a colocar aquelas atividades que você tem para fazer no dia.
Ou você pode pegar a partir de um bloco em branco e colocar esses dois símbolos aqui um do lado do outro e apertar espaço, que ele vai criar um bloco aqui rapidamente no formato de lista. Além da lista de tarefas, a gente tem a lista por marcadores, né, por tópicos. Então você aperta basicamente o tracinho aqui, né, e espaço, e ele vai criar essa lista. E apertando Tab você consegue avançar, né, de um tópico para outro. Dessa maneira que está aqui. Outra lista que você pode criar é a lista de numerados. Para criar essa lista, basta colocar o número, apertar um ponto e dar espaço, que ele vai criar, então, uma lista numérica. E aí, apertando o Enter, você vai abrindo os números na sequência. O quarto tipo de lista que nós temos aqui no Notion é a lista de alternantes. Para criar uma lista de alternantes, você pode usar esse símbolo e apertar espaço, ou simplesmente colocar alternantes aqui para abrir, né, esse novo bloco. Ele tem essa setinha aqui, que é muito bom para quem faz revisão, perguntas e tal, ou quer simplesmente esconder grandes volumes de informação para não ocupar muito espaço. Então aqui você pode colocar, por exemplo, um título da lista, e aí você pode esconder algum conteúdo aqui. E aí quando você clica, né, ele mostra ou esconde o conteúdo aqui dessa lista. Outro tipo de bloco muito legal do Notion são os títulos. Para ativar rapidamente os títulos, você pode utilizar as hashtags. Então, a hashtag 1 forma o título 01, que é o maior. Duas hashtags formam o título 02, que é o título médio. E 3 hashtags formam o título 03, que é o título pequeno. Uma vez que você for construindo a hierarquia das suas páginas, é muito importante que você utilize esses títulos nos seus tamanhos corretos. Existe um bloco que eu sempre gosto de colocar na parte de cima das minhas páginas, que é o bloco de índice. Esse bloco ele vai ler os títulos que você colocou e ele vai colocar esses blocos aqui já numa hierarquia. Então você pode ir mesclando vários títulos diferentes e ir fazendo um grande índice que vai se preenchendo, né, automaticamente. E aí, clicando em cada um deles, você pode navegar, né, rapidamente de um para outro. Além das listas e títulos, a gente pode construir tabelas bem simples. Essas tabelas aqui elas são legais para informações que se mantêm constantes, né? Informações que a gente não vai necessariamente ficar alterando sempre. Porque nessas tabelas aqui, diferentemente do Excel e de outros programas, você não consegue fazer contas. Ela é uma tabela bem simples que serve só para você fazer anotações mesmo. Então, coloquei algumas informações básicas aqui só para a gente testar, né? E aí eu posso selecionar, então, cada uma dessas colunas e mover elas dessa maneira aqui, trocando, então, a ordem. E posso deixar ela marcada aqui como uma linha de cabeçalho, né? Dando destaque para ela. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, que é bem importante, é que você pode aumentar o tamanho, né, o zoom do Notion clicando em Command ou Ctrl mais e Ctrl menos. Esqueci de mencionar isso no começo. Enfim. Então essa aqui é uma tabela que serve basicamente para você fazer esses armazenamentos de informação de forma simples. E são informações que você não vai mudar muito porque não tem como fazer cálculos. Existe ainda um outro tipo de tabela que são os databases, e a gente vai ter uma parte dedicada do vídeo só para falar sobre eles. Ainda falando sobre os blocos básicos, a gente tem então a citação, que é o bloco de quote, que é muito importante caso você vá citar alguém. Então você consegue colocar e além do bloco de citação, a gente consegue selecionar também e criar um bloco frase de destaque. O bloco frase de destaque ele é especialmente legal porque ele preenche, então, toda a linha e você pode, dentro dele, escrever, né, e adicionar qualquer outro tipo de bloco, né? Então, você pode colocar, por exemplo, isso é uma frase e isso é um título 2 dentro, então, desse bloco. Você pode trocar o emoji, né,
desse bloco. E também você pode trocar a cor do interior. Então, selecionando todo o bloco aqui, você pode deixar o fundo padrão, né, deixando ele bem limpo. Eu, pessoalmente, gosto bastante de utilizar dessa forma, mas você pode trocar e pintar aqui de várias cores, né, dando aí para o seu texto um acabamento diferenciado. Então, beleza. Tem um último bloco aqui na seção dos blocos básicos, que é o bloco de divisor. Esse bloco você pode acessar ele clicando em /div ou simplesmente apertando vários tracinhos até ele dividir a linha inteira. Esse bloco aqui ele é bem legal porque ele ajuda você a visualizar o conteúdo de uma forma bem intuitiva, né? Você consegue colocar algumas ideias em cima, dividir e colocar outras ideias embaixo. Então esses são todos os blocos básicos do Notion. Agora, existem outros blocos no formato de mídia. Então, além dos blocos padrão do Notion, você consegue colocar também imagens. Vou manter aqui a minha estética amarela. Você pode adicionar imagens, então puxando direto do Unsplash ou clicando e arrastando do seu computador para cá. E nas imagens você consegue deixar um comentário, alinhar ela à esquerda ou à direita e também deixar uma legenda, então na parte de baixo. Isso é uma foto de girassol. E aí, caso você tenha perdido esse arquivo, você pode clicar e baixar ele novamente aqui. Além das imagens, você consegue colocar marcadores web, que são formatos de links específicos. Então, colocar, por exemplo, o cara do notion.com.br, ele vai colocar aqui, deixar o favicon, né, da página e também o URL, e vai puxar automaticamente as informações aqui dadas pela própria página. Além disso, você consegue integrar vídeos, áudios e abrir espaços grandes aqui para código. Então, o pessoal que gosta bastante de codar, tem aqui várias ferramentas de linguagem, né? E aí você pode, por exemplo, escrever o seu código e ele já vai fazer aqui a divisão de cores e tudo mais. Eu escrevi um exemplo bem bobo aqui, mas só para vocês verem que fica realmente bem legal. E aí você consegue colocar uma legenda também explicando o que é esse código. Copiar rapidamente o que você escreveu aqui dentro e também quebrar as linhas aqui do código, né? Assim também formatar, então ajustar aqui o tamanho da caixinha. E caso você queira compartilhar esse bloco especificamente, você consegue pegar aqui o link para o bloco e mandar para uma outra pessoa. Além disso, você consegue subir arquivos no Notion, né, cujo tamanho máximo é de 5 MB, e aí você pode aumentar isso entrando num dos planos pagos do Notion. Então você pode clicar aqui em carregar e aí você sobe o arquivo que você quiser. Esse arquivo ele pode ser uma imagem, ele pode ser um PDF, ele pode ser, enfim, são vários arquivos disponíveis. E aí uma vez que você sobe o arquivo aqui, você pode clicar para baixar ele aqui também. Então é legal porque você pode usar o Notion mais ou menos como um drive, um lugar onde você armazena documentos e acessos digitais. Então esses são todos os blocos de mídia. Na parte de baixo a gente tem então as bases de dados. É aqui que o Notion brilha, então eu vou limpar a página e mostrar para vocês em detalhe como configurar e utilizar as bases de dados. Então, para criar uma base de dados, a única coisa que você precisa fazer é escrever /db. E aí, no /db, você vai encontrar aqui então as bases de dados no formato inline e página inteira. A diferença da base de dados inline para a página inteira não é nenhuma. É só que a inline ela fica aqui na linha, né? Então você pode escrever coisas aqui na parte de baixo, né? E a base de dados de página inteira, né, que você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e transformar em página, você acessa ela e não dá para escrever nada aqui. Porém, a diferença meio que não existe porque elas são intercambiáveis, né? Você pode clicar e trocar ela de inline para a página inteira quantas vezes você quiser. Para fins desse tutorial, eu vou utilizar aqui a base de dados então no formato de linha. Então, bom, uma vez que você criar a sua primeira base de dados, você vai ter algumas opções. E as pessoas em geral têm muita dificuldade com a base de dados, mas ela é essencialmente assim, muito simples. Então, a primeira coisa que ele vai te pedir é um título, que você coloca aqui em cima. Esse é o título da base de dados. Esse título você pode exibir ou esconder, clicando aqui nesses 3 pontinhos. A base de dados, então, por padrão, ela vem com 2 propriedades. O que são propriedades? São essas colunas que a gente vê aqui. Então, a base de dados ela vem por padrão com a propriedade de título, que chama nome aqui, e a propriedade de tags. Eu vou excluir essa propriedade de tags aqui. Então, a propriedade de título ela é uma propriedade que vem por padrão em todas as bases de dados do Notion e você não pode excluir nem criar outra dela. Ela serve única e exclusivamente para você nomear
cada uma das páginas que compõem a sua base de dados. Então, as bases de dados, na essência, na verdade, elas são só compilados de páginas. Então, uma vez que você preencher aqui a sua primeira base de dados, você vai clicar em abrir e você vai ver que ela é uma página, né? Como qualquer outra página do Notion. E aí você tem aqui, então, acesso a todos os blocos dentro dela. Isso pode parecer meio redundante e estranho em primeiro momento, mas é uma ferramenta muito poderosa. Quando você escrever qualquer conteúdo dentro da sua base de dados aqui, ele vai criar um ícone, né, com esse documentozinho aqui, que serve para te mostrar, para te indicar que tem algum conteúdo dentro, então, dessa página que você criou. Então, beleza, eu coloquei aqui 3 páginas iniciais para a gente poder experimentar. Clicando aqui na lateral direita, tem um botãozinho de mais. É aqui que a gente começa a adicionar novas propriedades, ou seja, novas colunas na nossa base de dados. Existem algumas colunas aqui de inteligência artificial e existem algumas colunas aqui mais padrão, por exemplo, a coluna de texto. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, isso é uma página do Notion. E aí eu posso, uma vez que eu escrevi aquilo que eu queria, eu posso clicar aqui nesse cantinho e preencher os valores de forma idêntica para as outras páginas. Essa é a propriedade mais simples, né? Que é basicamente um texto. De outras propriedades nós temos então o número, que você pode formatar. Então esse número você pode escolher se você quer colocar em reais, em euros, libras, enfim. Se é um número com vírgula, se é uma porcentagem. Eu vou colocar aqui em real para a gente poder experimentar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 100, ou 1000, 2000, 3000 e assim por diante. O número também você pode visualizar ele aqui como uma barra, né? E também como um anel, trocando aqui então as suas cores caso você deseje. Além do número, nós temos a propriedade de seleção, que é basicamente uma propriedade de tags. Então você consegue colocar aqui tag 01, tag 02, tag 03. E a diferença, vou trocar a cor aqui porque eu gosto de utilizar essas aqui, ó, nessa ordem. A diferença da propriedade de seleção para a propriedade de seleção múltipla é que na propriedade de seleção múltipla você pode não só colocar uma tag, mas colocar 2 ou 3 tags ao mesmo tempo. Enquanto na propriedade de seleção normal, você só pode colocar uma ou outra. Outra propriedade de tags é essa aqui, chamada status. A diferença dessa propriedade de status para as outras, de seleção e seleção múltipla, é que ela tem 3 grandes divisões: a fazer, em andamento e concluídos. Então aqui é muito bom para você colocar os processos do seu trabalho. Então você pode colocar aqui a propriedade não iniciada como padrão e fazer com que todas as páginas que você adiciona na sua base de dados já venham com essa marcação. E aí em andamento você pode colocar, por exemplo, aguardando revisão ou, sei lá, aprovado por escrever e assim por diante. E aí trocar também a ordem, né, de cada uma delas aqui. Então essa aqui é uma propriedade bem legal para quem trabalha com organização digital e quer ter algum nível, né, mais preciso aqui com relação aos seus processos. Além das propriedades de texto, número e tags, a gente tem as propriedades de data, que é simplesmente para você colocar então ou uma data de vencimento ou uma data onde aquela página foi criada, enfim. Você pode configurar aqui no formato dia, mês, ano, que é o que a gente geralmente usa no Brasil, e o formato de hora 24 horas. E aí você pode selecionar, então, uma data para associar a essa página. Por exemplo, vou colocar aqui dia 1, dia 2 e dia 3 de janeiro. Ainda na propriedade de data, a gente pode clicar em cada uma aqui individualmente e ativar um lembrete. Esse lembrete pode ser no dia do evento, um dia antes, 2 dias antes. Posso incluir uma data de término e o horário onde essa tarefa aqui vai ser feita, ou, enfim, onde a gente vai precisar se reunir, etc. Depois a gente tem a propriedade de pessoa, que é uma propriedade que serve basicamente para você associar um usuário do Notion a uma página. Então aqui você pode definir um limite, né, ou de uma pessoa ou sem limite, e colocar por padrão quem criou aquela página. Para que as pessoas apareçam aqui na propriedade de pessoa, é necessário que você compartilhe essa página aqui. Então você vai precisar colocar o e-mail da pessoa que vai ter acesso aqui dentro desse campo de compartilhar. Uma vez que você fizer isso, ela vai aparecer aqui então na propriedade de pessoa e ela passa a ser selecionável
para cumprir uma tarefa ou para corresponder a algum prazo. Nós temos aqui ainda arquivos e mídia. Então, você pode usar esse espaço aqui para, por exemplo, numa base de dados financeira, colocar uma nota fiscal. Você pode criar uma caixa de seleção, que serve basicamente para você marcar sim ou não. Consegue colocar um URL, ou seja, um link, que já leva direto para uma página web ou para, enfim. Nós temos a propriedade de e-mail, que serve especificamente para mandar e-mails de forma rápida. A propriedade de telefone, que serve para ligar de forma rápida. E também outras propriedades avançadas que a gente vai falar no futuro. Fórmula, relação e rollup. Essas são as 3 propriedades avançadas aqui do Notion. Essas outras aqui da parte de baixo, elas são propriedades, digamos, automáticas, né? Então, ela serve para registrar, por exemplo, quando a página foi criada, por quem ela foi criada, quando foi a última edição e quem realizou essa última edição. Então, essas propriedades aqui, uma vez que você seleciona elas, elas ficam preenchidas automaticamente, você não precisa preencher. Elas são propriedades mais para controle mesmo. A propriedade de ID, ela serve para criar um código único para cada página. Assim, você não precisa fazer isso de forma manual. Então, conforme você criar a página 1, ele vai mostrar 1. Criar a página 2, ele vai criar 2. E assim por diante. E você consegue colocar, por exemplo, um prefixo. Colocando aqui o cara do Notion, por exemplo, ele vai trocar, né, o ID para o cara do Notion 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, conforme eu for criando mais páginas, ele vai preenchendo, então, aqui automaticamente, certo? Além disso, a gente tem como conectar dentro das bases de dados alguns outros aplicativos. Por exemplo, um pull request do GitHub, um arquivo do Google Drive, um arquivo do Figma ou um ticket do Zendesk. E agora, mais recentemente, a gente pode conectar também o calendário do Notion. Outra coisa legal que a gente pode fazer, quando a gente tem uma base de dados que é meio longa, a gente pode congelar algumas colunas aqui para elas sempre estarem visíveis para nós. Então, por exemplo, eu posso congelar aqui a coluna de nome e conforme eu for scrollando aqui a minha base de dados para a esquerda, ele vai manter essa propriedade congelada. E eu posso fazer isso com todas as propriedades, de forma que eu estou sempre visualizando as informações que são mais importantes. Outro detalhe muito importante sobre as bases de dados é que não necessariamente você está vendo sempre todas as propriedades. Então, arrastando aqui para a lateral direita, clicando nesses 3 pontinhos aqui, você consegue esconder, né? Ou seja, ocultar determinadas propriedades da sua base de dados. Então, sempre cheque as informações que estão ocultas aqui para que você não se perca. Então, não necessariamente elas não existem, às vezes elas só estão ocultas aqui. Outra coisa legal que a gente pode fazer é passando o mouse em cima das bases de dados, você vai ver aqui que tem as opções de calcular. Essas opções de calcular, elas variam de acordo com a propriedade. Então, por exemplo, se a gente vier aqui na propriedade de número, a gente consegue ver a média, a soma, a mediana, o mínimo, o máximo, o valor intervalo, né? Se a gente vier aqui no texto, por exemplo, a gente não consegue somar, porque não tem como somar texto, mas a gente tem como somar número. Então você pode clicar aqui em calcular e clicar aqui em soma para pegar todos esses valores que estão aqui e somá-los então, mostrando o valor total. Então, essa propriedade de calcular, ela vai variar de acordo, né, com a propriedade que está em cima dela. Outro ponto bastante importante sobre essa parte de calcular aqui embaixo é que esse número que é mostrado aqui, por exemplo, esse número 6.000, ele não é referenciável, ou seja, ele é um número somente visualização. Então isso é muito importante na hora que você estiver construindo o sistema do Notion ou tentando entender um template, alguma coisa assim. Esse número serve só para você visualizar. Você não pode selecionar esse 6.000 e fazer alguma operação matemática com ele. Isso pode parecer um pouco confuso, mas se você já tem alguma prática com o Notion, você vai entender por que eu mencionei isso. Nas bases de dados você ainda tem os filtros. Então você pode, por exemplo, selecionar aqui o status e ver só as tarefas que estão para ser feitas, só as tarefas em andamento ou só as tarefas concluídas. Ou você pode criar um filtro, por exemplo, e mostrar apenas os valores em reais que são maiores do que 1.000, por exemplo, ou menores do que 2.000. Então, esses filtros eles são bastante convenientes. Uma vez que você cria eles, eles ficam aqui em cima para que você possa facilmente replicá-los, né? Criar novamente ou, enfim, encontrar a informação que você precisa. O filtro ele não exclui propriedades e não modifica a base de dados, ele modifica só aquilo que você enxerga. Outra parte legal da base de dados são as ordenações, que servem basicamente para colocar na parte de cima da base de dados algumas informações e na parte de baixo outras. Por exemplo,
eu consigo colocar uma ordenação de data crescente e ver as datas que são mais antigas antes. Colocando aqui em decrescente, eu vou ver as datas mais recentes na frente. Assim, se eu tenho uma base de dados muito grande, com muitas datas, eu consigo rapidamente organizar a minha base de dados. Ainda aqui nesse menu, eu tenho como criar automações, que são basicamente fluxos de, se eu coloquei a tag de design, automaticamente marca o designer. Conforme a base de dados está se aproximando da data que eu coloquei, ele vai mandar uma notificação, né? Então tem como você fazer um trabalho bem profundo aí com as bases de dados. Além disso, tem como você pesquisar aqui na lupinha e abrir a base de dados como uma página inteira clicando nesse botão de expandir aqui. Nesses 3 pontinhos você consegue trocar o layout, criar subgrupos, dependências, automações e várias outras informações que a gente vai abordar em breve. Outra coisa muito legal das bases de dados é que as pessoas em geral esquecem que dá para clicar nesse botão aqui, nessa setinha. Se você clica em nova, ele vai criar uma página limpa, certo? Sem nenhum preenchimento. Agora, o que a gente pode fazer que é muito legal? Você pode clicar aqui nessa setinha e criar um novo modelo. O que são esses modelos? Vamos supor que você está criando uma base de dados de tarefa. Então a gente coloca aqui o nome, por exemplo, nova tarefa. A gente vai colocar um emoji. A data vai ser sempre hoje, ou seja, quando esse modelo for criado. Posso colocar o e-mail de alguém. A propriedade ID vai ser preenchida de forma automática. Vou colocar aqui um valor, sei lá, R$1.000. Vou colocar a pessoa aqui. Vou colocar uma tag. Essa tag aqui. Isso é um exemplo de modelo. E colocando aqui informações dentro da página, eu posso então customizar o modelo da forma que eu quiser. E aí eu posso, por exemplo, numa base de dados de tarefas, ter vários modelos. Modelo de tarefa de design, modelo de tarefa de gestão, modelo de tarefa de financeiro, por exemplo. Uma base de dados financeira, eu poderia ter o pagamento do meu aluguel, o pagamento de algum funcionário, o recebimento do meu salário. Poderia criar vários modelos de acordo com a base de dados que eu estou construindo. Uma vez que eu termino de construir esse meu modelo, posso então customizar as propriedades internas aqui da minha página e também aqui a parte de baixo, eu clico em voltar e aí esse modelo ele fica salvo aqui. Sempre que eu quiser então criar uma página com esse novo modelo, é só eu clicar aqui. Então ele vai mostrar para mim já com todas as informações que eu deixei pré-preenchidas. E aí ele vai lembrar sempre o emoji que você escolheu, a pessoa, a seleção, a tag e também aqui dentro o conteúdo. Essas páginas do Notion que você cria como modelos, você pode torná-las padrão. Então clicando aqui nos 3 pontinhos, você pode clicar em definir como padrão para todas as visualizações nesse caso. E aí sempre que eu clicar aqui em novo, tanto aqui quanto aqui, ele vai criar essa minha página nova como um modelo. Outra coisa que eu posso fazer é repetir essa página. Então eu posso clicar aqui em repetir e aí eu escolho se eu quero repetir essa página todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Eu vou colocar aqui, por exemplo, todos os meses, a cada um mês, sempre no dia, por exemplo, 5, né? Às 9 horas da manhã. Uma vez que eu configuro, ele vai mostrar para mim. Olha, a próxima vez que essa página vai ser criada vai ser no dia 5 de fevereiro de 2024, às 9 horas. E eu clico em salvar. E aí você vai ver que ele vai ativar aqui, então, um íconezinho de repetição, né? Um ícone azul. O que esse ícone representa? Representa que no dia que eu coloquei, dia 5 de fevereiro, vamos botar aqui, no dia 5 de fevereiro de 2024, às 9 horas, o Notion vai automaticamente vir aqui e clicar aqui nessa nova tarefa. Ele vai criar essa página. Então isso é muito bacana para quem tem movimentações recorrentes de finanças, por exemplo, para quem tem tarefas que precisam ser renovadas a cada 15 dias, a cada 3 meses, enfim. Se você precisa de coisas que se repetem, é muito importante você ter esses modelos e colocar aqui então a repetição para automatizar o seu trabalho. E aí você deve estar pensando assim, nossa, os databases são muito legais, muito completos e tal, mas por que eles são a parte mais importante do Notion? O que diferencia essa base de dados de, sei lá, qualquer outro aplicativo? E aí que eu te respondo, né? Está nas visualizações. Então, você pode ter percebido então que a gente está trabalhando aqui no formato de uma tabela. Existe uma forma da gente ver essas mesmas informações dispostas, organizadas de uma maneira diferente. Como que a gente faz isso? A gente utiliza então as visualizações. Você pode visualizar essa tabela de uma forma diferente clicando nesse mais que está aqui em cima. Clicando nesse mais, ele vai perguntar aqui então sobre a nova visualização.
Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma visualização no formato de quadro. Uma vez que eu crio uma visualização no formato de quadro, ele já vai reorganizar de uma forma inteligente aquelas propriedades que eu coloquei na tabela aqui no quadro. Vou clicar aqui em concluído. E aí eu posso, dentro, né, das configurações, aqui nos 3 pontinhos, editar as propriedades que eu quero ver. Então vamos supor que eu quero ver a data, eu quero ver a pessoa, eu quero ver o status, eu quero ver o número e eu quero ver o texto. Né? Olha só, e aí eu consigo reorganizar da forma que é melhor para mim. Dessa forma aqui, por exemplo. Outra coisa legal do formato de quadro é que ele funciona mais ou menos como o Trello. Né? Então, você cria uma base de dados de tarefas, tem aqui essa tarefa não iniciada, você pode clicar e arrastar ela aqui para aguardando revisão. Ou para concluído. Né? Ou mover ela novamente aqui para não iniciada. Dessa maneira que está aqui. E para criar uma nova tarefa é bem fácil, é só clicar em novo. Ele vai repetir aquele modelo que a gente configurou. Esse aqui é o formato de quadro. Uma coisa legal que você pode fazer nele é, por exemplo, se você tiver uma imagem aqui dentro do corpo da página, você pode visualizar essa imagem na parte de fora do card. Então, por exemplo, vindo aqui em Layout, né, a gente consegue trocar a visualização do cartão ou para arquivos e mídia, né, que é aquela propriedade que a gente criou, ou para o conteúdo. Né. Se eu criar, por exemplo, aqui, né, uma capa, criar essa capa aqui vermelha, e vier aqui nos 3 pontinhos em Layout, eu consigo trocar. Se eu quero ver o interior desse card, que está aqui, né? Então, visualização do cartão conteúdo, posso trocar aqui para capa, por exemplo. Vou deixar aqui em conteúdo para a gente poder ver. Conforme eu escrevo aqui também, ele vai mostrar, né, um preview da página, ou seja, uma pré-visualização daquela página, do conteúdo que está ali. Esse aqui é o formato de quadro. Além disso, a gente tem vários outros. A gente tem o formato de galeria, que é bem semelhante ao de quadro, só que não tem aquela divisão do Trello. Esse é um que eu acho bem interessante, porque eu, como designer, gosto de ter informações assim, bem visuais. Né? Então, eu gosto bastante de utilizar aqui o formato de quadro. E aí a gente pode selecionar, então, as propriedades diferentes que a gente quer enxergar. Esse aqui é o formato de galeria. A gente ainda tem o formato aqui de calendário. Então, ele vai pegar aquela propriedade que nós criamos de data e vai colocar aqui disposta num calendário para a gente, que a gente pode abrir com o calendário do Notion. Vou mostrar aqui algumas propriedades também. Então, por exemplo, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Né? Então, essa aqui é a base de dados no formato de calendário. Nós ainda temos no formato lista, que é muito semelhante à tabela, só que ela é um pouco mais simplificada. E nós temos aqui também o formato cronograma. O cronograma, ele é talvez a visualização mais negligenciada, né, do Notion. Por que eu digo isso? Porque ele é muito poderoso. Uma vez que você cria aqui o cronograma, você consegue ver então, aqui no formato de linha do tempo, tanto pensando no mês, quanto na quinzena, quanto na semana. Né? Então isso aqui é muito legal para você organizar grandes fluxos de tarefas. Além disso, você consegue nessa visualização fazer um negócio muito único. Clicando aqui no layout do cronograma, você consegue ativar aqui mostrar tabela. E ele vai mostrar então as propriedades de título no canto esquerdo. E aí nas visualizações aqui de propriedade, você consegue separar entre cronograma e tabela. Então, por exemplo, posso visualizar aqui na tabela a pessoa, dessa forma que está aqui. E no cronograma, eu posso visualizar o número, por exemplo. Olha só que interessante. Aqui tem a seleção, por exemplo. E aí eu posso, aqui na visualização de cronograma, eu posso estender esses prazos de forma bem interessante aqui. E uma vez que eu faço isso, ele vai atualizar também o nosso calendário, né? Olha só. Então ele fica bem sincronizado, bem legal. Outra coisa que a gente pode fazer com as bases de dados, que também é algo assim muito interessante. A gente pode clicar aqui nos 3 pontinhos e em subitens a gente pode ativar. E ele vai mostrar para a gente aqui essa forma bem engraçada, né? A gente tem então a galinha como item principal e os pintinhos como subitens. Ativando esses itens, olha só o que a gente pode fazer. Criar, né, subitens então, das nossas páginas. Para que servem esses subitens? Vamos supor que você tem uma tarefa principal, que é, por exemplo, enviar um contrato.
Só que esse contrato que você vai enviar, você primeiro precisa redigir. Então você vai criar uma página aqui, por exemplo, redigir. Você vai, por exemplo, enviar contrato, que seria a grande tarefa. E você pode subdividir ela em redigir contrato, revisar contrato, sei lá, pegar informações do cliente e aí efetivamente enviar o contrato, né? Quando a gente coloca isso aqui na visualização de cronograma, uma vez que a gente coloca então enviar contrato, ele já mostra pra gente, né, essas outras conexões aqui, tá vendo? Posso redigir o contrato aqui, revisar e pegar as informações, né? Olha só que legal. Na visualização de cronograma tem uma outra coisa, que é as dependências, que são essas setinhas aqui. Então a gente pode conectar uma na bundinha da outra aqui, né? Ativando essas dependências, a gente conecta de forma que, uma vez que a gente termina essa tarefa, essa outra se torna disponível. E assim a gente vai criando, né? Ah, essa tarefa aqui depende dessa, essa tarefa depende dessa. E você vai criando essas ramificações, né? Deixando a sua organização realmente assim, bem profunda. Na tabela, uma vez que você ativa isso, ela mostra aqui também as subtarefas, né? Dessa maneira que está aqui. Então, isso pode parecer muito desafiador e muito complexo, né? E de fato é. Eu gosto muito do Notion porque ele mostra pra gente as diversas possibilidades que a gente tem de se organizar, né? E ele permite que a gente construa a nossa própria organização. Outra coisa que a gente pode fazer é não só ter essa base de dados aqui, mas a gente pode ter outras, né, separadas. Então você pode ter uma base de dados de clientes, de projetos, né? A gente pode inclusive conectar mais de uma base de dados na outra, né? Então, enfim, eu vou mostrar alguns exemplos de como isso é feito para vocês. Basicamente, de base de dados é isso. Então você tem uma base de dados, que é um bloco só que visualizado de 6 maneiras diferentes. Tabela, quadro, galeria, calendário, lista e cronograma. Aqui na parte de blocos avançados, seguindo então o nosso planejamento inicial, a gente tem o índice que eu já mostrei para vocês, que lê os blocos H1, H2, H3. A gente tem a equação, que é mais para quem trabalha com matemática e tal. A gente tem os botões, que é muito legal para fazer algumas automações, né? Então, você pode configurar um botão para quando ele é clicado, você insere alguns blocos na parte de baixo do botão. Então, por exemplo, você consegue configurar, oi, isso é um exemplo. E aí, quando eu clico nesse botão, né, ele executa a ação que eu pedi. Além disso, eu posso pedir para ele adicionar uma página a uma base de dados. Então, eu posso selecionar essa base de dados que eu coloquei e criar aqui página criada por botão. E aí eu executo essas duas atividades juntas, né, aqui e aqui, ao mesmo tempo. E eu posso, cara, fazer sequências, né, de ações só clicando em um botão, né? Outra coisa que eu gosto de fazer é isso. Mostrar a confirmação, né? Tem certeza que você deseja continuar? Ele pergunta para você, né? Quando você clica no botão. Isso aqui é legal porque evita alguns desastres aí, né? Às vezes você tem um botão que é uma função muito longa e aí você colocar essa caixinha impede de você clicar sem querer. No botão a gente tem aqui então a trilha, que é basicamente um bloco que lê aonde você está e diz quais páginas estão atrás e na frente. A gente tem os blocos sincronizados, então você consegue construir um bloco. Uma vez que você coloca as informações lá, você pode replicar esse bloco várias vezes. E aí você atualiza o original e ele atualiza todas as suas dependências. Aí a gente ainda tem os títulos alternantes e a divisão aqui de colunas. Então, como eu falei para vocês, dá para a gente dividir uma linha do Notion em até 5 linhas diferentes, né? Aqui nas integrações você consegue colocar PDFs, Google Maps, tweets, enfim, arquivos do Figma e você pode ler, visualizar, enxergar essas informações direto aqui dentro do Notion, sem a necessidade de você ficar abrindo aplicativos variados, né? Tem um monte de aplicativo junto. Enfim, acredite se quiser, nós cobrimos todas as funções do Notion. Uhul! Né? Muito feliz. Agora, tem alguns outros detalhes. O primeiro deles é que você pode abrir não só uma base de dados de uma vez, você pode abrir várias. Como é que você faz isso?
você pode clicar aqui em mais e criar uma nova guia. Então você pode ver, né, a página Minha Vida aqui no calendário, por exemplo, abrindo dessa forma, e o Minha Vida no, sei lá, na tabela abrindo dessa forma. E aí você está com duas visualizações, cada uma em uma aba do Notion. Outra coisa que você pode fazer, e agora a gente entra na parte mais avançada, né, do nosso tutorial, é a parte de propriedades avançadas. E a gente vai falar de três: fórmulas, relations e rollups. Começando então pelas fórmulas, deixa eu dar uma limpada aqui no meu ambiente de trabalho. Então agora que eu dei uma limpada na minha base de dados aqui, eu vou criar uma nova propriedade avançada, que é a propriedade de fórmula. Então clicando no maisinho aqui do lado, eu posso selecionar aqui então a propriedade de fórmula. Todas as propriedades você pode trocar o ícone, né? Trocar o nome também e criar uma descrição para que você se localize, né? E no caso da fórmula não é diferente. A grande graça da fórmula é que você pode editar e fazer algumas coisas muito loucas aqui. Por exemplo, vou dar alguns exemplos bem básicos, né? Até porque eu não sou um especialista de fórmulas, né? Existem pessoas muito melhores do que eu nessa área, mas eu sei o básico. Então, você pode pegar, por exemplo, a propriedade de número, clicando nela aqui, e você pode multiplicar ela, por exemplo, por 2. E aí, uma vez que você criou aqui a função, você clica em salvar, né? Você clica em salvar e ele vai mostrar. Então, o que ele fez? Ele pegou a coluna de número, multiplicou por 2 e retornou para a gente aqui o valor. Posso pegar essa fórmula e no formato, por exemplo, trocar de número para real, né, para manter bem consistente aqui. E aí eu posso também aqui somar. Né? Então ele multiplicou tudo por 2. Um exemplo bem simples do que você pode fazer com as fórmulas, e existe uma complexidade muito grande mesmo, que você pode alcançar aqui. Como você pode ver, tem várias propriedades, incorporações, funções que você pode utilizar aqui dentro das fórmulas do Notion. Inclusive, eu vou deixar na parte de baixo aqui um guia de fórmula para que você possa ver todas as propriedades, o que elas fazem e como você pode tirar o máximo delas para deixar o seu ambiente de trabalho ainda mais completo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra base de dados nova, limpa, sem nenhuma propriedade. E eu vou conectar as duas utilizando as duas propriedades avançadas, Relation e Rollup. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui, então, por exemplo, cliente 01, cliente 02, cliente 03. E eu vou trocar aqui a página 01 por tarefa 01, tarefa 02 e tarefa 03. Assim, a gente consegue ter um exemplo um pouco mais tangível, né? Bom, na base de dados 2, então, eu vou criar aqui, clicando no mais, uma propriedade de relation. Ela é a primeira propriedade que você vai criar para conectar duas bases de dados. O que é a relação? É você literalmente conectar uma página com outra. É só isso. O que vai ler essas informações e puxar essas informações é a propriedade de rollup. Então, sempre comece conectando as bases de dados com o relation. Então, eu criei aqui e ele vai me perguntar, tá, você vai conectar essa base de dados 2 de clientes a qual base de dados que tem aqui no seu ambiente de trabalho? E eu vou selecionar que eu quero conectar aqui na base de dados 1, que é a base de dados de tarefas. E aí eu posso selecionar para mostrar também aqui, né? Eu vou fazer isso e vou adicionar a relação. Uma vez que eu criei essa propriedade, ela vai mostrar aqui para mim, título da base de dados 1. E aqui eu posso ativar também para ver o título da base de dados 2, certo? Então eu vou conectar então as tarefas aos clientes. Então vamos supor que o cliente 1 ele é relacionado às tarefas 1, 2 e 3. Então eu conectei essas três tarefas a esse único cliente aqui. O que a propriedade de relation faz? Somente isso. É só isso que ela é capaz de fazer. A gente não consegue tirar nenhuma informação usando o relation. A gente só consegue conectar as duas bases de dados. Beleza. Como é que eu faço para puxar informações agora? Eu clico no mais aqui e na propriedade de rollup eu posso dizer, olha, rollup eu quero que você enxergue na base de dados 1 a propriedade, por exemplo, número. Olha só. Então, eu consigo dizer, olha, esse cliente 1 aqui, das tarefas 1, 2 e 3, ele me pagou 1.000, 3.000 e 2.000 reais. Já ficou mais interessante. Aí o que eu consigo fazer? Dentro desse rollup eu consigo contar.
Então eu consigo calcular aqui, por exemplo, a soma, né? Então aqui eu já consigo dizer, olha, esse cliente 1, sabendo que a gente fez 3 tarefas e cobrou 1.000, 2.000 e 3.000 reais, ele pagou para a gente 6.000, né? Olha só. E aí se eu altero esse número aqui para, por exemplo, 2.000, ele já atualiza aqui bem rápido para a gente, né? Aqui na parte de baixo. E eu consigo trabalhar com vários roll-ups ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso puxar, sei lá, o status. Em vez de ver o status dessa maneira aqui, deixa eu até ativar ele aqui em cima. Em vez de ver o status dessa maneira, eu posso pedir para o rollup para ele me dizer quanto que foi concluído. Então eu vou colocar aqui, ó, percentual por grupo completo. Por que ele está me mostrando esse número, 33%? Porque tem 3 tarefas, uma delas só está concluída. Se eu concluir essa aqui, ele vai mostrar 66,7%. Se eu concluir essa aqui, ele vai mostrar 100%. Por quê? Porque todas as tarefas associadas a esse cliente foram concluídas. Então isso aqui é muito legal. E eu posso tornar isso mais visual ainda. Por exemplo, utilizando aqui uma barra, né? Antes você precisava de fórmulas para fazer isso, antes você precisava de um conhecimento muito absurdo, e agora está bem mais fácil, né? Então, é assim que a gente consegue, dentro do Notion, conectar as bases de dados e criar coisas bem interessantes mesmo. Esse aqui é um dos exemplos mais simples, né? Então, o Relation serve para conectar as bases de dados e o Rollup serve para visualizar informações de uma forma diferente. Agora eu quero saber de você. Você achou desafiador isso? Ou você achou que deu para entender? Me conta aí depois nos comentários as suas impressões, que eu estou bem curioso para saber. Isso é um assunto que, em geral, gera muito problema, né? Então, eu me esforcei ao máximo para explicar aqui de um jeito simples. Mas os desdobramentos de tudo que você for fazer no Notion são bem complexos, são bem profundos. Então, agora que você já deve ter entendido base de dados, propriedades, visualizações, eu vou te mostrar alguns exemplos concretos, mais bem feitos e aprofundados de como esses princípios se aplicam em um sistema mais avançado. Então eu estou aqui com um dos meus templates, que é o segundo cérebro, né? Dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, ele vai estar diferente, ajustado, enfim. É um produto que está sempre evoluindo, né? E é onde eu utilizo vários desses conceitos. Bom, fazendo um breve tour aqui por ele para você entender o que eu construí. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma base de dados no formato de galeria, né? E aí eu coloquei aqui, eu criei alguns cards nessa cor azul, colocando hábitos, leituras, treino de dieta, finanças, anotações. Coloquei aqui então um ícone personalizado que eu construí. E esse menu, clicando, ele leva você para diferentes áreas do sistema. Então, por exemplo, aqui a parte de hábitos, né? A gente tem aqui a base de dados, então a gente tem um calendário e os dois são sincronizados. Então você consegue, por exemplo, marcar aqui e ele já vai dizendo para você a porcentagem. Eu criei alguns modelos dentro das páginas aqui também. Então você consegue já, com poucos cliques, criar essas caixinhas aqui para planejar o seu dia. Aqui na lateral esquerda tem um bloco sincronizado, como você está vendo, né? Essa linha vermelha indica a sincronização do bloco. Para eu poder mover rapidamente, né, do setor de leitura para o setor de treino e dieta, por exemplo, para o setor de finanças, né? Aqui eu utilizo alguns dos botões, tá vendo? Para poder fazer cálculos, né? Aqui eu tenho outro database no formato de galeria, mas voltado para a questão financeira. Então aqui eu tenho despesa mensal, orçamento mensal, consigo dizer quanto que eu utilizei desse orçamento mensal. Então é muita coisa que dá para fazer mesmo. Aqui nas metas, por exemplo, para 2024, eu criei um sistema que lê, né, o seu progresso e aí ele vai dizendo o quanto que você se aproximou até agora de bater as suas metas, né? Além disso, o Notion é muito legal porque você consegue criar dashboards. Os dashboards, basicamente, eles são páginas onde você tem praticamente toda a sua vida ou toda a sua empresa. No Planner 2024, que é o nosso template para vida pessoal, você vai ver tudo isso. Então aqui você tem lembretes ao lado de hábitos, ao lado de anotações, ao lado de leituras, ao lado de receitas, de treino, de dieta, de metas. Então é realmente muito legal você trabalhar dessa forma, porque você tem tudo numa página só e você não precisa ficar dependendo de 200 aplicativos para resolver vários problemas. Você consegue resolver tudo dentro do Notion. Esse aqui é o nosso template mais voltado para negócios, né, que chama Escritório Inteligente, onde aqui a gente tem o controle de projetos, de tarefas, de CRM, aqui a parte de finanças, né, do seu negócio.
tem a parte de calendário de conteúdo, anotações, wikis de processo. Isso aqui, inclusive, é uma coisa muito legal que você consegue colocar o seu conhecimento, né? Criar artigos, referenciar esses artigos, treinar as pessoas, né? O Notion é uma ferramenta fantástica para quem quer se organizar, independente do que essa pessoa está querendo fazer. Se ela é um estudante, se ela é um empresário, se ela enfim, uma pessoa que está buscando mais performance, mais saúde, enfim. Dependendo do seu objetivo, o Notion tem uma forma de te ajudar. Agora que você já entendeu o básico, eu recomendo que você pegue algum tipo de template. E aí você sabe que eu tenho alguns templates na parte de baixo aqui do vídeo. Na descrição você vai encontrar esses templates, tanto pagos quanto gratuitos, né? Eu recomendo que você comece utilizando esses templates para você exercitar isso que você aprendeu e tentar realmente colocar em prática esse novo conhecimento. O Notion é uma ferramenta utilizada por várias empresas grandes, por várias personalidades. Então, assim, é a melhor ferramenta que você vai encontrar para poder se organizar digitalmente hoje. Se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria o seguinte conselho. Cuidado, tá? Porque esse negócio é muito viciante. É muito legal você ficar aqui customizando, organizando sua vida, e isso realmente traz muita clareza. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso pode ser uma perdição para muitos de vocês. Então, cuidado para não ficar só se organizando, né? Se organizando e deixando de fazer aquilo que é realmente importante. Às vezes a gente começa a fazer um monte de coisa e aí customiza e troca e tal, perde 7, 8 horas se organizando, né? E não faz aquilo que a gente precisava fazer. Então era isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para encontrar mais vídeos sobre Notion, produtividade e organização. E não se esqueça de conferir os links que estão aqui na parte de baixo do vídeo também na descrição. Lá você vai encontrar templates para agilizar esse processo, para que você possa começar mais rápido a se organizar. E outros links com relação a imagens, textos e outros recursos extras para você customizar o seu ambiente de trabalho. Se você quiser me seguir no Instagram, é uma boa ideia também, porque lá direto eu abro caixinha de perguntas, respondo vocês, gravo vídeos, tem bastante conteúdo lá. E acesse o nosso blog também, onde eu escrevo textos relacionados ao Notion. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima.